Então o que vocês vão ver no vídeo de hoje é a história das histórias. É a história que a minha alma decidiu trazer para vocês. E a primeira parte vai ser eu lendo essa história para vocês. E a segunda parte é eu trazendo a história em tempo real para vocês. Eu contando uma história em tempo real para vocês. Então espero que vocês gostem desse novo tipo de cenário. Já faz um tempo que eu queria começar a criar os cenários da minha própria alma também. E trazer para vocês o conhecimento da minha própria alma. Na verdade já era isso que eu estava fazendo. Mas eu não estava trabalhando tão próximo assim da minha alma. Às vezes eu trabalhava com outros anjos também, que também são muito queridos por mim. E hoje eu trouxe a minha própria alma. Eu trouxe as palavras da minha própria alma. Eu trouxe a energia da minha própria alma. Eu trouxe a minha essência para vocês, através da minha voz, através da história que eu estou contando. Então, espero muito que vocês gostem dessa nova experiência. E eu espero contar mais histórias para vocês, porque a minha alma é uma contadora de histórias. Ou eu tenho a alma de uma contadora de histórias. Então espero muito que vocês gostem dessa experiência. E ela vai começar daqui a alguns segundos. Eu estou aqui e sou a alma da Malu. Essa mensagem não é apenas para ela, mas para todos vocês. E na verdade, eu não gostaria de chamar de mensagem, mas de uma história, pois são nas histórias que vivem as sincronicidades e a magia. Você pode adicionar uma palavra depois da outra, mas isso não é uma história. Uma história tem alma. Uma história é movida pelo espírito. Uma história tem propósito e intenção. É por isso que eu amo os livros. Todo livro, grande ou pequeno, tem uma alma. E quando ele é lido ou folheado, a sua alma está interagindo com a alma do livro. Como o encontro de dois amantes perdidos no tempo, um livro engatilha emoções específicas em você. Um livro te faz lembrar da própria história. A alma do livro tem intenção e propósito, mesmo que às vezes esse propósito seja desconhecido até mesmo do autor. O autor não é o criador do livro, ele é o manifestador do livro, aquele que foi capaz de trazer aquela história para a realidade da matéria. Mas aquela história já existia antes de ser livro, e antes de ser tocada pelo seu primeiro leitor. De onde essa história veio? Essa é uma pergunta que poucos fazem, pois muitos ainda acreditam que uma história nasce na mente de um escritor. E isso é verdade. Mas essa não é a história completa. Do mesmo jeito que você nasce através da sua mãe, um livro nasce através do trabalho de escrita e perseverança de um escritor. Mas assim como você, o livro já existia antes de nascer. Compreender a alma de um livro é compreender a si mesmo, pois a jornada da alma é a mesma, independente da forma. Reconhecer a vida que vai para além das paredes da imaginação e se torna realidade através da cor e do movimento é uma tarefa para aquele que está aqui, desse lado, nesse ponto, você e o livro. Os dois têm corpos, os dois têm movimento, os dois têm propósito. Seria mentira dizer que os seres humanos são como livros? Ou seria uma verdade tão simples que poucos são capazes de vê-la? A humanidade é uma história sendo escrita diante dos nossos olhos. O ser humano tem seus momentos de ápice, tem seus momentos de apresentação e quietude. O ser humano pode ser estranho ou muito simples. O ser humano pode viver uma vida longa ou curta. O ser humano pode transmitir sabedoria ou pode ter sido criado apenas para fazer sorrir, ou os dois. O ser humano pode ser muitas histórias em vez de uma só, mas um livro também. Quantas histórias existem dentro daquelas páginas? E será que a sua história também é uma delas? Talvez não escrita, mas sentida por você,
conforme você vai lendo e reconhecendo a si mesmo ali dentro. Talvez esse sentimento só seja compartilhado pelos leitores, por aqueles que não só sabem ler, como também utilizam esse dom para ser mais do que parecem ser, para sentir sentimentos que não estariam ali se eles não tivessem pegado aquele livro. Ser um leitor é sentir e pensar para além da sua realidade e se conectar com algo que está além de si mesmo, algo que está além até daquilo que é considerado real. A realidade de um leitor é expandida. É através da imaginação que essa pessoa é capaz de acessar aquela história e, consequentemente, acessar a si mesmo. Pois qualquer história, por mais estranha ou banal, é uma história entre duas almas, a sua e a do livro. Ao contar a história das histórias, eu venho aqui introduzir essa ideia para vocês, de que a vida ainda não foi compreendida por completo, mas ela já foi tocada por completo. O ser humano não irá descobrir nada novo nos próximos anos, mas apenas reconhecer a vida e o movimento que sempre esteve ali, esperando pacientemente os sentidos do ser humano se desenvolverem o suficiente para reconhecerem a realidade como ela é e não como ela parece ser. Se desviar dos próprios sentidos e escolher a alienação pode custar a sua vida nos anos que estão por vir. Não falo isso para assustar ninguém, mas porque sinto que é minha responsabilidade passar adiante um conhecimento que foi escondido da humanidade milênios atrás. Se isso não tivesse acontecido, o mundo seria outro, mas a chance de recomeçar e reconciliar ainda está aqui. Ao aprendermos com os nossos erros, podemos construir um mundo ainda mais sólido. Ao escolher ler um livro ou assistir uma nova história, você não está se distraindo da própria vida, e sim reconhecendo a própria vida naquela história. Use o seu discernimento para identificar qual voz está dominando a sua vida, qual poder está escolhendo o seu destino. A sua alma tem espaço nas suas escolhas? Ou o medo domina toda a sua existência? O medo pode parecer forte para aqueles que se consideram fracos, mas na escuridão você encontrará a própria força e reconhecerá a própria realeza. No seu reino encantado, a sua história ganhará vida novamente. E em vez de você, escritora e escritor, ter decidido parar de escrever, por duvidar se conseguiria ir até o fim, agora decide pegar a caneta novamente e desenhar a história da própria alma. Pois apenas você, pequeno humano, pode dar vida a essas páginas. Eu não falei que os livros e os seres humanos eram parecidos? Agora, enfim, minha história está completa. Amém. Já faz um tempo que eu queria contar essa história para vocês. Não a história que foi escrita e que eu li para vocês agora, mas a história das histórias. E antes de eu escrever essa história, através das palavras da minha alma, eu já queria contar essa história para vocês, eu já queria iniciar essa conversa com vocês. Porque é muito interessante como as histórias que estão escritas em um livro, elas são mágicas. Mesmo que não seja um livro de fantasia, existe magia na história, porque naquela história ali, as sincronicidades elas estão sendo reconhecidas, os pontos estão sendo conectados, as pessoas e os relacionamentos têm um significado. Existe um motivo para tudo estar acontecendo, mesmo quando parece que nada está acontecendo, ou quando parece que não existe motivo nenhum, mesmo assim existe, sabe? E existe essa interação que quando uma pessoa está lendo o que ela está sentindo, o que ela está percebendo sobre ela mesma, lendo um livro de ficção, lendo um livro de não ficção, lendo uma história que não está dentro de livro, mas não deixa de ser uma história, tudo isso está interagindo com aquela pessoa, está interagindo com o ser humano, mas o mais lindo é que não interage só com o ser humano, está interagindo com a alma dele.
está interagindo com a história dele, está interagindo com o mundo interno dele. Pois quando uma pessoa, ela lê uma história, quando ela acessa uma história, ela está imaginando. E na imaginação dela, a alma dela está conversando com ela. A alma dela está trazendo para ela informações e sentimentos através daquilo que o leitor está imaginando. Então, é realmente uma interação entre duas almas. E outra coisa, quando a minha alma fala sobre ser parecido com dois amantes se reencontrando, o que eu vi ali, né? É que assim, do mesmo jeito que duas pessoas podem ser destinadas a se encontrar, um livro e seu leitor podem estar destinados a se encontrar. E foi isso que eu experienciei na minha vida, né? Que no momento certo, o livro certo chegou até mim. E existem várias escolhas que eu fiz para que aquele livro chegasse até mim, mas também existem escolhas que outras pessoas fizeram para que aquele livro chegasse até mim. Já pensou se uma história que eu precisasse muito, mesmo em um momento da minha vida, não tivesse sido escrita? Porque aquela pessoa que tinha aquela ideia, que tinha aquela história dentro do coração, decidiu não escrever aquela história. Isso pode acontecer com pessoas também, né? Pessoas que nós estamos destinadas a encontrar que nunca nasceram, pois algumas pessoas no passado decidiram que aquilo não ia acontecer. Entende como o destino das histórias e as histórias que nós encontramos na nossa vida, elas estão nos encontrando também. Querendo ou não, a forma que eu enxergo é que uma história, antes mesmo de ser escrita, ela sabia quem a leria. Entende? Assim, existe essa sincronicidade, existe essa conexão entre um leitor e uma história. E é muito divino o papel de um escritor, né? Um papel de uma pessoa que está ali e muitas vezes com toda a humanidade dela bem crua dentro de si, com todas as dúvidas, com todos os questionamentos em relação se é capaz de escrever aquela história, se é capaz, se aquela história é boa o suficiente, se aquela história vale a pena ser contada. Mas não é isso que o ser humano sente também em relação à própria vida, em relação à vida dos seus sonhos, à vida da sua alma? Quantas vezes você já não se questionou se essa vida vale a pena ser vivida? E eu não estou falando da vida em si, de estar vivo, mas da vida da alma, da vida que você sonha e sabe que essa é a melhor vida para você, entende? O quantas vezes você já se conformou, né? E já se imaginou assim, o mundo é pequeno, a vida é pequena, é isso aí, entende? E a história da sua alma permanece sem ser contada, sabe? Porque você continuamente decidiu não escrevê-la por medo dentro da sua humanidade de não ser capaz de escrever essa história, não ser capaz de manifestar essa história na realidade. Então, as dúvidas que um escritor ele sente, e não só as dúvidas, mas várias coisas, vários desafios que acontecem dentro da escrita de um livro, dentro desse período da vida dessa pessoa, é muito um recorte do que é a experiência de estar vivo aqui na Terra como ser humano. E desse constante duvidar e acreditar, né? Essa balança pendendo às vezes para um lado, às vezes para o outro. Às vezes nós estamos mais confiantes em relação ao nosso destino, em relação às nossas escolhas, em relação aos nossos sonhos. E às vezes nós estamos questionando tudo, nós estamos achando que não vai dar certo, nós estamos escolhendo aquilo que é mais seguro, mas que não é aquilo que nós queremos, não é aquilo que a nossa alma escolheria. Então, quando eu vejo um livro, não só um livro, mas todas as histórias e todas as formas que essas histórias são contadas, através de filmes, através de séries, eu sinto uma admiração muito grande por aquelas pessoas que estiveram envolvidas na manifestação daquela história, né? Porque aquela história me tocou, aquela história me ajudou a me reconhecer, aquela história me permitiu enxergar sonhos que estavam invisíveis para mim antes. E houveram várias pessoas envolvidas na manifestação daquela história. Não criação exatamente, mas porque a criação ela aconteceu não no mundo material, mas no mundo imaterial, no mundo das ideias. Aquela ideia foi criada por outro alguém e manifestada por muitos alguém nesse lado do mundo, né? Nesse lado da realidade. É isso que minha alma quer dizer quando ela fala sobre reconhecer a vida que vai para além das paredes da imaginação e se torna realidade, através da cor e do movimento. Essa é uma tarefa para aquele que está aqui, desse lado, nesse ponto, você e o livro. As pessoas. São as pessoas que estão desse lado, os seres humanos que estão desse lado, a vida que está acontecendo aqui através da cor e do movimento, que está aqui para reconhecer essa vida,
que precisa nascer, que precisa sair do mundo das ideias e se tornar realidade. De uma forma individual e coletiva, a sua alma ela tem uma história que precisa ser contada. Você é uma história que precisa ser contada. As escolhas que você faz, os pensamentos que você tem, as palavras que você utiliza, tudo isso está formando a sua história. Mas existe a sua história de verdade e existem essas alterações que nós fazemos para nos conformar. As alterações que nós fazemos por medo da história que nós realmente sentimos dentro de si não conseguir se tornar realidade. E aí nós nos conformamos. Do mesmo jeito que às vezes um escritor sente a história como ela deveria ser, mas modifica várias partes dessa história por medo daquela história não conseguir ser publicada, por medo daquela história não conseguir existir naquele momento. E isso acontece com o ser humano também, isso acontece com a história da alma do ser humano. Existem histórias, existem pessoas que eu conheço, cuja a história da alma delas está sendo tecida há mais de 1000 anos. Histórias que naquele momento, naquele período, naquele século, não puderam ser vividas, não puderam ser contadas e que agora elas estão continuando, elas estão se manifestando por causa do momento que a gente vive hoje, por causa das circunstâncias que nós estamos hoje, circunstâncias ideais para que aquela história seja manifestada. Então, outra coisa é que eu me sinto muito grata pelo momento que nós estamos vivendo. Apesar de eu reconhecer a beleza que existe no nosso passado, não só beleza, eu sei, mas eu consigo reconhecer a beleza que existe no nosso passado, eu também consigo reconhecer a beleza do nosso momento aqui, sabe? Desse período da história. Que, embora talvez não tenha certas qualidades e características de outros momentos da história, tem circunstâncias e características específicas desse momento e que permitem que certas histórias sejam vividas nesse momento, entende? Em vez de a gente olhar e tentar encontrar um momento perfeito, saiba que cada momento favoreceu certas energias serem manifestadas aqui na Terra. Então esse momento está favorecendo certas histórias a serem contadas, do mesmo jeito que outras histórias foram favorecidas em outros momentos da Terra, entende? Então a sua história, ela é uma história completa, a história da sua alma é uma história completa. Mas ela é dividida em vários livros, que são as vidas que você vive, as pessoas que a sua alma já foi, entende? Então, esses livros, eles são divididos e às vezes eles parecem livros que não têm relação nenhuma um com o outro. Mas aquela pessoa que consegue ter acesso a todos esses livros e que consegue enxergar as sincronicidades dentro daquelas histórias, sabe que, na verdade, todas aquelas histórias são uma história só. É a história da sua alma. Então, às vezes, uma pessoa, um personagem num livro tenta uma coisa, não dá certo, e aquela história termina daquele jeito, né? E em outro livro, aquela mesma pessoa que, na verdade, é outro personagem, que parece ser uma outra pessoa, mas, na verdade, é a mesma pessoa, entende? É uma continuação da história daquela alma, né? Dentro daquele outro livro, aquela pessoa, ela ganha um final muito mais feliz, vamos dizer assim. Então, talvez, eu não sei se essa metáfora está sendo compreendida por vocês, porque eu não sei se eu expliquei muito bem, mas falando sobre o ser humano agora, existem vidas que você viveu, que são esses livros que você viveu, em que muitos sonhos não foram realizados, muitos amores não foram vividos, talvez a ideia da construção de uma linda casa não foi realizada, outra vez a ideia de publicar um livro não foi realizada, e vários sentimentos ali, né? Estão ali atrelados à sua alma, mas a sua alma é eterna, então ela continua e continua e continua. E novos livros são escritos. E nesses novos livros escritos em outros momentos da Terra, né? Em outros séculos, então existem histórias que finalmente podem ser contadas, e isso acontece com você, né? Então, talvez naquela sua outra vida, naquela outra vida da sua alma, ela não pôde experienciar certa história, mas agora ela pode, através de você, entende? Você agora é o manifestador da história da sua alma. Você é o escritor. E do mesmo jeito que um escritor, ele pode pegar aquela história ali e decidir parar de escrever e voltar anos depois e simplesmente revolucionar tudo, né? Eu amo essas histórias em que
A pessoa, às vezes, ela demora muitos anos para escrever aquele livro, mas ela consegue escrever aquele livro, e aquele livro se torna, assim, um best-seller, assim, né? Um livro muito aclamado, muito reconhecido. Pra gente ver como realmente o tempo das coisas importa, e o seu tempo também importa, né? Às vezes você pode sentir, nossa, eu larguei a minha história de lado, eu deixei a minha história de lado, eu soltei a caneta e eu decidi fazer as escolhas mais fáceis, eu decidi me conformar com essa vida aqui. Mas será que você realmente largou a sua caneta? Ou se não era o plano da sua alma, né? Ter esperado esse momento mesmo, ficar em pausa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ficar em pausa, para que no momento certo você pudesse pegar a caneta novamente e escrever os seus sonhos, ou seja, manifestar os seus sonhos através das suas escolhas. Então, não é sempre preto no branco, né? Não é sempre errado ou certo. É muito mais dinâmico do que isso, é muito mais vivo do que isso, porque nós estamos do lado dos vivos, nós estamos no mundo dos vivos, nós estamos na realidade do movimento e da cor. Então, não é sobre se julgar entre estar certa ou errada, ou estar escrevendo a sua história, ou ter desistido da própria história, porque existe mais nuance nessa história, né? Na história da humanidade, na história da vida, na história da alma. E quando a minha alma fala que se desviar dos próprios sentidos e escolher a alienação pode custar a sua vida nos anos que estão por vir, o que ela quer dizer com isso? O que se desviar dos próprios sentidos e escolher a alienação? Quando a gente escolhe viver a vida através dos nossos sentidos, aquilo que nós sentimos, e o que são esses sentidos, né? Quando a gente vive a vida se utilizando dos nossos sentidos, toda a vida fala com você. Toda a vida é uma história. Todo dia, cada momento é uma história. E quando eu quero dizer história é o quê? Cheio de sincronicidades. Cheio de conexões. Você tá ali, você tá usando os seus sentidos para experienciar a vida. Você tá acordado. E você tá percebendo as sincronicidades, você tá percebendo os sinais, você tá percebendo que uma pessoa aleatória fala uma palavra que te lembra de um tema que você sonhou naquele dia, ou então você vê um número que te lembra tal data, que te lembra tal coisa que aconteceu. Você tá enxergando história durante cada momento da sua vida. Isso seria, vamos dizer, o auge, né, assim, de se utilizar dos seus sentidos para experienciar a vida. E a alienação é quando nós vamos podando nossos sentidos, né, em vez de nós sentirmos a vida através dos nossos sentidos, nós não sentimos a vida, na verdade, né? Nós experienciamos uma versão virtual da vida, vamos dizer assim, né? Uma versão em que outras pessoas trazem aquela realidade virtual para nós e a gente escolhe e diz, isso aqui é a realidade. Sendo que não é a realidade, porque você não está sentindo a realidade com os seus sentidos únicos. Mesmo que nós aparentemente temos os nossos sentidos iguais, a visão, o tato, o olfato e os sentidos internos, a imaginação, a memória e tudo mais, a forma que esses sentidos interagem com a realidade é única. A forma que eu sinto a realidade é diferente da forma que você sente a realidade. E isso, gente, é mágico. Entende? Porque você, do meu lado, vai notar histórias diferentes. Você, do meu lado, no mesmo cômodo, vivendo, entre aspas, o que parece ser a mesma história, vai estar, na verdade, vivendo a sua própria história, a história da sua alma, porque é a sua alma interagindo com a alma da vida, entende? Do mesmo jeito que um leitor interage com a alma do livro. Então, é você que está trazendo o significado para aquela experiência e está vivendo a sua realidade expandida através disso, através dos seus sentidos. Então, quando um ser humano, em vez de viver na realidade, vive nessa realidade virtual, nessa realidade que foi dada a ele, em vez de ser sentida por ele, por que a vida dessa pessoa está em risco? Por causa que, do mesmo jeito que se a gente visse, sei lá, uma pessoa numa realidade virtual, e ela pode, por exemplo, não ver um buraco na frente dela e cair, entende? Ou então ela pode estar ali experienciando a realidade virtual e na realidade dela tá havendo uma guerra e alguma coisa e ela tá ali envolvida com aquilo ali, alienada com aquilo ali, sendo que ao redor dela, ela tá numa floresta serena, cheia de pássaros cantando. Ou seja, perder a própria vida não é só sobre morrer, né? Assim, perder a vida. Mas também sobre perder a própria vida, entende? Sobre perder a oportunidade de estar vivo aqui na Terra. De estar experienciando a realidade com os seus sentidos.
Porque isso é muito precioso. Poder sentir, poder tocar, poder ouvir é muito precioso, muito mesmo, entende? E é uma realidade que só você vai experienciar e que a sua alma ela vai experienciar através de você. E se você escolhe viver nessa realidade virtual, alienado em relação ao que está acontecendo ao seu redor, mesmo que seja ou muito bom, vamos dizer assim, né, muito sereno ou muito doloroso, ainda assim é sentir. E se perceber forte, né? Às vezes a pessoa ela se desvia dos próprios sentidos, né? Ela desvia os próprios sentidos, ela se desvia da realidade para se alienar, porque ela tá sentindo muita dor ali naquele momento, né? Ela tá sofrendo muito. Mas é como a minha alma falou, que o medo ele parece grande para as pessoas que se consideram fracas. E se considerar fraca, gente, não é o fim do mundo. Isso acontece comigo, isso acontece com você, de você não conseguir enxergar a sua força, de você não conseguir enxergar a sua realeza, entende? Mas quando a gente escolhe sentir, quando a gente escolhe sentir a realidade, nós conseguimos perceber a nossa força, nós conseguimos experienciar a nossa grandeza. Mas se a gente continua naquela alienação, se a gente continua de olhos fechados para a realidade, se você continua com a imaginação fechadinha assim, você não consegue experienciar a própria grandeza. Você continua se achando muito pequeno, muito insignificante, ali só recebendo ali, preocupado às vezes com aquela realidade virtual que está acontecendo ali, sendo que olha a sua vida e olha você. Você é o manifestador da história da sua alma. Você é a pessoa responsável por esse legado ser vivido, entende? Você é a pessoa responsável por isso. E existe sim esse ponto em que a gente percebe que a gente não é fraco e a gente consegue crescer a partir disso. Esse ponto é muito importante. Por isso que mesmo na escuridão, é melhor estar na escuridão do que ser iluminado pela luz artificial. É melhor estar no escuro e não saber o que vem em seguida e não saber se você vai dar conta, do que você se desviar de tudo isso, ser iluminado por essa luz artificial e acabar continuando no escuro pelo resto da sua vida. Porque essa realidade, essa luz artificial é tão brilhante que você continua uma pessoa cega. Você continua sem enxergar a vida e o seu caminho, porque aquela luz está te cegando. Então é isso que eu também queria passar para vocês, né? Para além das palavras da minha alma, eu queria trazer para vocês o quanto é importante você experienciar a vida com seus sentidos, o quanto é importante você interagir com a alma da vida, o quanto é importante você viver com a sua alma e não viver separado da sua alma, entende? E a sua alma, ela tá ali, ela tá bem aí, ela tá bem aí. Ela é o que é mais próximo de você, o mais perto que alguém consegue estar de você é a sua alma. E você só está um instante de você abrir seus olhos e perceber a sua alma aí. E perceber a sua história, a história acontecendo ao seu redor, sabe? As histórias que estão interagindo com a sua própria história. E perceber que as suas escolhas fazem diferença. E que escolher o sonho da sua alma faz diferença na sua vida. E nesse ponto, nós estamos em um ponto onde muitos sonhos serão manifestados. Onde muitas histórias que não foram possíveis no passado serão possíveis agora. E é por isso que eu trago esse alerta. Por isso que eu trago essa história para vocês. É um conhecimento. Saber que você está em um ponto onde viver com alma pode mudar a sua vida. Com certeza vai mudar a sua vida. E essa é a história que eu queria trazer para vocês hoje. A história das histórias. Essa é a história que a minha alma decidiu contar hoje para vocês. A história de que a realidade ela sempre esteve aqui, mas ela só precisa ser percebida. Ela só precisa que os seus sentidos de ser humano se desenvolvam o suficiente para conseguir sentir a realidade como ela é, e não só como ela parece ser. Eu espero muito que você sempre escolha escrever, sempre escolha escolher, sempre escolha sentir, para se perceber como você é tão forte e como você é tão grande e como a sua história é tão necessária no momento que nós estamos vivendo agora. Amém.